Você já parou para pensar no que o governo realmente esconde nos lugares onde ninguém tem acesso? Quero dizer, lugares tão isolados que até o silêncio parece vigiado? A Antártida, por exemplo. Um deserto de gelo, inabitável para a maioria, mas misteriosamente cheio de bandeiras fincadas e acordos internacionais. O que exatamente se guarda num lugar onde ninguém vive, mas onde tanta gente se interessa? Durante anos, eu também não fazia ideia. Servi o exército em missões de segurança e inteligência, quase sempre em solo americano. Missões classificadas, sim, mas dentro do que chamavam de realidade. Até o dia em que recebi uma convocação urgente, apresentação imediata no Pentágono. Sem explicações. Sem prazo. Não é o tipo de ordem que se questiona. Fui transportado sem saber meu destino até embarcar num avião militar adaptado para o frio extremo. Só quando aterrissamos percebi, estávamos no continente gelado. A missão? Prestar serviço de segurança numa instalação chamada apenas de Base 47, um nome tão vago quanto tudo que viria a seguir. Lembro da sensação ao cruzar os portões daquela base. Não havia sinalizações, nem bandeiras. Apenas concreto, aço e silêncio. A estrutura era subterrânea, enterrada sob toneladas de gelo, com corredores longos e escuros que pareciam não acabar nunca. Mas o que mais me intrigou não foi o ambiente, e sim o comportamento das pessoas. Os soldados, todos altamente treinados, falavam pouco. Os cientistas, esses nem levantavam os olhos. Era como se cada um ali estivesse tentando esquecer que estava naquele lugar. Nos primeiros dias, fui orientado a patrulhar setores específicos. Nada de especial, ao menos, à primeira vista. Mas uma ala em particular chamava atenção, havia sempre 2 guardas armados em cada extremidade, e ninguém, absolutamente ninguém, tinha autorização para se aproximar sem chamada direta do comando. Nem mesmo oficiais. Ninguém falava sobre o que havia por trás daquela porta. Mas você consegue sentir quando alguma coisa está errada. Quando o ar parece mais pesado. Quando o olhar das pessoas carrega medo, mas um medo que não se pode nomear. Eu achava que estava ali para proteger algo. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber, meu papel era outro. Eu não estava lá para impedir que alguém entrasse. Estava lá para garantir que ninguém saísse. E o que estava trancado, não era humano. A Base 47 não existia nos mapas. Nenhum dos sistemas de rastreio climático, nem mesmo os satélites da NASA, mencionavam qualquer estrutura naquela coordenada. Localizada a cerca de 400 quilômetros da estação Amundsen Scott, no Polo Sul, a base estava enterrada sob o gelo, isolada de qualquer sinal de vida, humana ou animal. E era exatamente isso que a tornava perfeita para o que estavam escondendo lá dentro. Fui designado para o que chamavam de Unidade Tática de Contenção. O termo era genérico, mas a verdade era outra. Minha presença ali não era para proteger de invasores externos, mas sim para manter tudo sob controle interno. Me deram acesso apenas aos setores que julgavam seguros. O resto era proibido, trancado por códigos que mudavam a cada 6 horas, com guardas de prontidão mesmo nas madrugadas em que a temperatura externa chegava a menos 70 graus Celsius. Nos corredores, a rotina era estranha. Ninguém conversava. Ninguém sorria. Os cientistas andavam em pares ou sozinhos, sempre apressados, como se estivessem fugindo de algo invisível. Suas pranchetas carregavam termos que eu nunca havia visto antes, mesmo após anos em inteligência militar, frequência bioplasmática, respostas quânticas não lineares, processos de regeneração atípica. Era ciência, sim, mas de um tipo que parecia não pertencer ao nosso tempo. Em uma das salas de observação que eu supervisionava, peguei um pedaço de papel deixado para trás. Nele, havia uma data marcada, 12 de dezembro de 1994.
E uma observação escrita à mão, início da fase de adaptação. Estabilização após a terceira descarga. Não havia nenhum contexto. Mas aquilo ficou preso na minha cabeça por dias. Fui investigar. Em registros não classificados do Exército Americano, o dia 12 de dezembro de 1994 coincidiu com uma anomalia magnética detectada no continente antártico. Uma sutil, porém mensurável, variação no campo magnético foi registrada pelo NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Oficialmente, foi atribuída a um ajuste de sensores causado por tempestades solares. Mas e se não fosse isso? Quanto mais eu me aprofundava, menos as coisas faziam sentido. A estrutura da base, por exemplo, não seguia um padrão comum. Era como um labirinto subterrâneo em múltiplos níveis, com áreas que pareciam ter sido construídas para algo muito maior do que humanos. Os tetos eram altos demais. As portas, largas demais. E algumas alas pareciam ter sido seladas por dentro, como se alguém, ou algo, estivesse tentando escapar. Uma noite, durante uma troca de turno, perguntei a um sargento veterano sobre o motivo de tanto sigilo. Ele me olhou por um segundo, pensou em responder, mas apenas balançou a cabeça e disse: "Você ainda vai entender por que a gente não faz perguntas aqui." E eu entendi. Mas só depois de ver com meus próprios olhos o que estava sendo guardado no coração daquela base. A partir da terceira semana na base, algo começou a me incomodar de forma mais profunda. Já não era só o silêncio dos corredores, ou o clima de desconfiança entre os militares e os cientistas. Era a percepção crescente de que havia um tipo de ciência sendo praticada ali que desafiava tudo o que eu conhecia, e olha que já tinha visto coisa estranha em operações anteriores. Foi nesse período que meu acesso ao centro de vigilância me colocou, por acaso, diante de uma transmissão interna de vídeo. Ela mostrava uma das salas mais restritas do complexo, uma câmara isolada por camadas de vidro e aço, contendo o que parecia ser uma espécie de cápsula orgânica. Era translúcida, pulsante, com textura semelhante à de um casulo. O estranho é que ela parecia viva, mas ao mesmo tempo, dormente. No monitor, ao lado da imagem, dados biológicos corriam em tempo real, batimentos, temperatura interna, carga elétrica, atividade sináptica. Mas o que mais me chamou a atenção foi um termo repetido diversas vezes: estrutura biointeligente não reconhecida. Voltei à sala de registros técnicos da ala de vigilância e encontrei outros documentos com termos semelhantes. Um deles falava sobre rejeição à radiação ionizante convencional e comportamento adaptativo em campos eletromagnéticos alterados. A linguagem era técnica, mas uma coisa estava clara: aquelas criaturas, ou seja lá o que fossem, não apenas estavam vivas, como interagiam com o ambiente de maneiras que a ciência comum ainda não sabia explicar. Uma teoria citada por um cientista em um dos relatórios sugeria que os seres apresentavam conectividade sináptica extrafísica, ou seja, que seus sinais neurológicos não dependiam de uma estrutura corporal comum. Em termos simples, era como se seus cérebros operassem também fora do corpo. Esse conceito, por mais absurdo que pareça, existe em certos ramos da física teórica e da biotecnologia especulativa. Pesquisadores já estudam há décadas partículas quânticas que se comunicam instantaneamente mesmo a quilômetros de distância, o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. E se aqueles seres operassem segundo essas mesmas leis? O mais assustador é que alguns relatórios mencionavam que, durante determinadas fases do dia, sensores de proximidade captavam flutuações na pressão do ar e na temperatura ambiente, mesmo com as câmaras totalmente lacradas. Era como se a simples presença daquelas entidades fosse capaz de afetar o espaço ao redor. Na época, achei que era exagero. Mas quanto mais lia, mais percebia que aquilo não se encaixava em nada do que aprendi como soldado. Nem mesmo como ser humano. O ponto mais perturbador?
Em um documento datado de 6 meses antes da minha chegada, havia uma observação final, escrita à mão. Eles não estão mortos. Apenas esperando. O momento exato em que tudo mudou não foi marcado por sirenes ou explosões. Foi sutil. Um breve apagão, talvez de 5 segundos, durante uma patrulha noturna. As luzes piscaram, os alarmes internos foram acionados por protocolo e, na confusão, recebi uma ordem direta do comandante, verificar pessoalmente a ala de contenção biológica. Até então, eu nunca havia sequer me aproximado daquele setor. Segui sozinho pelos corredores, com o eco dos meus passos batendo nas paredes metálicas. Ainda havia falhas de energia nos sensores, e algumas portas, antes trancadas com códigos, estavam destravadas, como se o próprio sistema de segurança tivesse falhado propositalmente. Foi nesse momento que vi. Atrás de uma parede de vidro blindado, envoltas por névoa interna e um tipo de luz azulada artificial, estavam as cápsulas. Havia ao menos 4. Em cada uma, repousava o que só posso descrever como entidades humanoides. Eram simétricas demais. Pálidas demais. Quase belas, mas de uma forma que incomodava. Seus rostos pareciam esculpidos à mão, como estátuas gregas animadas. E o mais impactante, cada uma possuía estruturas semelhantes a asas. Não como as de aves, mas algo entre matéria viva e cristal líquido. Elas se expandiam e recolhiam levemente, mesmo com os seres aparentemente inconscientes. Um detalhe me paralisou. Um dos seres, embora de olhos fechados, parecia consciente da minha presença. Um frio me atravessou de dentro para fora. Tive a estranha sensação de ser observado por algo que não precisava ver para enxergar. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel. Só saí do transe quando ouvi um som abafado atrás de mim. Era um dos cientistas, parado no fim do corredor. Pálido. Tremendo. Ele não disse nada. Apenas me encarou com os olhos arregalados, virou-se e sumiu na escuridão do corredor. Nunca mais o vi na base. Na manhã seguinte, fui chamado pelo comandante. Ele não me interrogou. Não gritou. Apenas mostrou as imagens do circuito interno. Lá estava eu, parado diante das câmaras biológicas. Ele disse, num tom seco: "Você viu algo que não deveria." Sem espaço para explicações, fui transferido para uma função externa, isolada, vigiando a neve. Nenhum relatório. Nenhuma justificativa formal. Assinei um termo de confidencialidade reforçado, muito mais severo do que qualquer outro que já havia conhecido durante minha carreira militar. O recado era claro: eu havia ultrapassado uma linha que não poderia ser desfeita. A partir daquele dia, tornei-me um estranho dentro da própria base. E o que vi naquela sala passou a morar em mim. Depois da transferência para o setor externo, minha vida na base mudou completamente. Deixei de ter acesso a qualquer área interna, fui excluído de todas as comunicações relevantes, com o tempo, me tornei invisível. Os soldados que antes dividiam café comigo passaram a me evitar. Os cientistas já não olhavam em minha direção. Era como se meu nome tivesse sido riscado dos registros, mas minha presença ainda fosse necessária, talvez como aviso. Fui deslocado para uma torre de observação no limite do complexo, onde o vento cortava como navalha e o silêncio parecia mais alto que qualquer alarme. Me deram uma função que mal exigia atenção: vigiar o nada. Literalmente. Nenhum ser humano se aproximaria de uma base secreta no coração gelado da Antártida. Mas eu entendi, não era sobre vigilância externa. Era punição. Ou contenção. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Não apenas pelos outros, mas por algo mais profundo. Como se a base inteira tivesse se tornado consciente da minha presença e do meu erro.
Não me fizeram perguntas. Nenhum oficial me chamou para prestar depoimento. Não houve interrogatório. E é justamente esse silêncio que me assombra até hoje. Quando finalmente recebi a ordem de retirada, semanas depois, ela veio em um envelope lacrado, sem uma palavra de agradecimento. Apenas a designação para outra base, dessa vez em solo americano. Fui escoltado até o avião por 2 soldados que não pronunciaram uma única sílaba. Enquanto a aeronave decolava, olhei pela última vez para o complexo encoberto pela névoa polar. Era como se ele nunca tivesse existido. Os anos passaram. Continuei servindo em missões rotineiras, mas nunca mais fui designado para qualquer operação classificada. Meu nome desapareceu dos relatórios internos. Era como se tivessem me aposentado por dentro, sem aviso, sem corte, sem cicatriz visível. Tentei esquecer. Mas não consegui. Passei noites em claro, revendo mentalmente cada detalhe daquele dia. As asas, o olhar invisível, a sensação de que havia algo muito maior sendo mantido ali, algo que a humanidade ainda não está preparada para conhecer. Foram anjos? Criaturas de outro planeta? Entidades além da compreensão humana? Até hoje não sei. Mas o que me assusta mais não é o que vi. É o que não vi. Quantas outras bases existem como aquela? Quantas pessoas vivem cercadas por segredos que desafiam tudo o que sabemos sobre vida, fé, ciência e realidade? E o mais importante, por que isso continua escondido? Talvez um dia alguém reúna coragem o suficiente para revelar a verdade. Ou talvez não. Talvez o silêncio seja mesmo a última linha de defesa contra o pânico. Hoje, não espero que ninguém acredite em mim. Só quero deixar registrado que aquilo aconteceu. E às vezes, o maior segredo do mundo está exatamente onde ninguém ousa procurar, no fim do mapa. No fim da lógica. No gelo.